Pessoal, tivemos aí a demissão de mais um dos ministros, no caso, uma ministra do Lula, durante a semana que passou, que foi a Nízia Trindade, do Ministério da Saúde. Para vocês terem uma ideia, até a Globo News não deu conta de passar pano pro governo e a Andréa Sadi viralizou, dando-lhe uma paulada em cima dessa fritada que deram na ministra. Que vexame essa fritura da ministra Nízia, mais uma mulher sendo fritada no governo Lula, quer demitir, quer trocar, prerrogativa do presidente da República, chefe do executivo, tudo certo, mas faça de uma forma correta. Nízia, Ana Moser, até a ministra Daniela Carneiro do Turismo, o mesmo roteiro, eles vão fritando, e muita coincidência sempre com mulheres no governo. Um governo que se diz preocupado com ampliar a quantidade de mulheres no governo, você vem encolhendo. Isso aí, para mim, eu vou te falar, Valdo, assim, quando a gente fala de repercussão na base do governo Lula, eu quero ver o quanto isso repercute também. Porque aí não dá. Aí, se fosse o governo Bolsonaro, a esquerda ia estar caindo de pau em cima do governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para passar pano. Quero ver como vai ser a reação. Eu não estou vendo um A nas redes sociais. Já no Congresso, os deputados estavam votando aí, discutindo um projeto de lei que diz respeito à priorização de consultas a pacientes com câncer. E, obviamente, que essa história aí da demissão da ministra Nízia Trindade não ficaria de fora. Petistas e pessoalistas, olha, com delírios ali, inclusive enaltecendo o legado deixado pela ministra. E já a direita vai levantar todos os podres, vai colocar isso aí na mesa e vai fazer com que os petistas fiquem enlouquecidos. Então, se vocês gostam daqueles vídeos em que a esquerda tá tomando, olha, uma lapada atrás da outra, o vídeo é esse, pessoal. Já sabe, curte, comenta, compartilha, sem enrolação nenhuma, gente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. A primeira discussão séria a se fazer é da ministra Nízia, que vai deixar para a gente um legado muito importante, que é a vacina da dengue, a primeira vacina 100% nacional com dose única. Então eu parabenizo a ministra Nízia por tudo que fez e por esse legado extraordinário que vai deixar. Mas um bolsonarista, quando faz crítica, ele não pode esquecer o passado, ele não pode negar a história. Então eles dizem, o Lula demitiu 3 ministras. Sabe quantas ministras o Bolsonaro tinha, Érico? 3 ministras. Se ele demitisse 3 ministras, ele teria 0 ministras. Vocês são incapazes de saber o que é um pé de meia. Vocês entendem de armamento para matar ministro do Supremo. Ah, isso vocês entendem. Coloca o ministro na mira para envenenar o presidente eleito, vocês entendem. Para dar golpe, vocês acham que entendem. Porque até golpe vocês não conseguiram dar, porque não tinha povo apoiando o golpe. E hoje a maioria do povo brasileiro quer a prisão de Bolsonaro, como está dito nas pesquisas. E Bolsonaro vai ser preso. E não adianta vocês ficarem com a baixaria contumaz que vocês têm aqui, colocando assuntos que vocês não entendem e que deram vexame no passado. O bolsonarismo é um vexame. É a fake news expressa na cabeça e nas palavras de quem fala. Bolsonaro vai ser preso e no carnaval nós já vamos comemorar muito. Vai ser preso. Deputada Camila Jara. Senhor presidente, quem deixa um legado de 700 mil mortes no país não tem moral e competência para falar de gestão de saúde. E essas 700 mil mortes fizeram o povo tirar vocês da presidência da República. E é por isso que hoje nós agradecemos a competência da ministra Nízia Trindade. As 13 milhões de pessoas que realizaram cirurgias eletivas por conta do programa do governo federal sabe o que é ter um presidente que cuida das pessoas e uma ministra preocupada. Cada pessoa que está indo hoje na farmácia popular retirar o seu remédio sabe o que é ter um governo que sabe a importância de uma saúde pública de qualidade. E isso vocês não vão conseguir superar, assim como vocês não conseguem responder o legado de morte do governo Bolsonaro. Por isso, muito obrigado, ministra Nízia, e política se faz com qualidade e dados. Engraçado ouvir aqui os governistas, ouvir a esquerda tentando defender a Nízia, falando do seu legado, falando da sua relevância para a saúde, falando de tudo que ela fez de bom para a saúde. E aí, no entanto, nós nos questionamos, se ela é tão boa assim, por que ela saiu? É evidente que eles estão tentando passar pano para o governo não ficar parecendo um governo misógino, um governo machista.
Eu vi aqui parlamentares dizendo que, inclusive, a ministra Nízia era uma defensora da vacina. Será mesmo? Olha o recorte de Nízia e desse governo. Quase 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e insumos incinerados. O triplo do que foi o governo Bolsonaro. E esse governo ainda nem acabou. Aumento em 400% dos casos de dengue no Brasil. Que absurdo! São quase 6 mil mortes de dengue no nosso país. Isso porque o governo foi negacionista, não quis adquirir vacina porque disse que estava produzindo a sua própria vacina e viu brasileiros morrendo de uma doença que é controlada em nosso país. A população que cansou de ser enganada, Lula, um estelionatário eleitoral, que vendeu sonhos de picanha, cervejinha, e agora até mesmo quentinha vazia é o que ele está dando para a população brasileira. E a população está sofrendo sem comida. E esses caras estão vindo com essa conversinha fiada de programa pé de meia, farmácia popular, como se isso fosse realmente algo que vai resolver os problemas da população. E é por isso que ontem a população se revoltou, mostrou sua indignação com esse desgoverno que sabem que já era para eles. Eles estão, inclusive, comemorando a possível condenação do presidente Bolsonaro, porque eles estão vendo as pesquisas que refletem a realidade do Brasil. Lula nunca teve uma aprovação tão baixa, uma rejeição tão alta. O seu governo é rejeitado pela maioria da população brasileira. 65% da população diz que Lula não merece ser reeleito. Isso foi divulgado hoje na recente pesquisa CNT. E eles acham que uma possível condenação de Bolsonaro por um golpe fictício, isso vai fazer com que eles ganhem uma sobrevida, uma ova. Sabe por quê? Porque quem Bolsonaro apoiar, caso ele realmente seja condenado, vai ganhar de vocês no primeiro turno. Esse governo está com cheiro, olha só o cheiro de cadáver, cheiro de carniça. Esse governo já morreu, não tem como ressuscitá-lo, só falta enterrá-lo. E nós vamos enterrar em breve. E é por isso que dia 16 de março, todos iremos às ruas, por fora Lula, anistia já, em apoio ao presidente Bolsonaro, que sofre essa injustiça desse consórcio que desgoverna o país e que está fazendo a população mais pobre passar fome. E esses sabem que foram enganados e querem que Lula saia da presidência. Por isso, dia 16 de março, todos nas ruas e vamos enterrar esse cadáver chamado desgoverno Lula. Obrigado. Eu ouvi um deputado, líder, que me antecedeu, usando o termo carniça para se referir ao governo Lula. O que é carniça? Carcaça de animal morto ou em estado de putrefação. E isso me lembra o governo deles. Eu não sei em que mundo os senhores vivem. É algum delírio. Foi o governo dos senhores que matou quase 700 mil pessoas na maior crise sanitária que nós já vivemos. E os senhores devem estar esquecendo, com algum problema de memória, que 75% dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse vacinado o seu povo. Mas não, os senhores fizeram corrupção com vacina. Os senhores esqueceram que foi o governo carniça dos senhores que liberou arma para todo mundo, colocando em risco a população, destruindo o Estatuto do Desarmamento. E os senhores devem estar com memória fraca também. Quando o Exército, sob o comando do governo Bolsonaro, liberou armas para aqueles que cometeram crimes. Furto, roubo, se eu me recordo até homicídio, tem que ver lá. Mais de 5 mil pessoas criminosas receberam armas do Exército do governo Bolsonaro. O governo carniça dos senhores foi o governo que deixou a boiada passar, que tinha um ministro do meio ambiente que, enquanto as famílias choravam o luto de perder um ente querido por falta de vacina, os ministros se reuniram e o ministro Ricardo Salles, na época, disse: deixa a boiada passar, mineração em terra indígena, ataque aos povos indígenas, negócio com madeira ilegal, inclusive carrega nas costas processo sobre isso. O governo carniça dos senhores. E olha, essa não é uma fala feliz, porque nós estamos tendo que reconstruir o país depois de anos muito duros. Deixou um monte de mãe na fila do osso. Na fila do osso. E é verdade que nós temos que trabalhar para incidir na redução do preço dos alimentos, que chega na casa das pessoas. Estamos trabalhando para isso.
Mas os senhores deixaram o Brasil com 33 milhões de famintos e com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. A gente não está brincando de Brasil. A gente derrotou vocês, vamos derrotar de novo daqui a 2 anos, mas nós queremos além, porque o Brasil precisa ter futuro. E os senhores tentaram enterrar o futuro do Brasil. Mas nós vamos garantir o direito de cada uma e cada um a futuro. Estamos fazendo isso e vamos seguir fazendo isso, garantindo comida, emprego, teto, e os senhores destruíram minha casa, minha vida e dignidade. Os senhores gostam de golpe, nós gostamos de democracia e de direitos ampliados para o nosso povo. Eles gostam de dinheiro. Deputados, eu quero só... Esse governo, desgoverno, eu pensava que esse presidente gostava de mulher. Ele não gosta. Já botou 3 para correr dos ministérios. É misógino e machista. Eita! O governo machista não gosta de mulher. Aliás, as mulheres estão se desviando para não querer ser nomeada ministra, porque elas sabem que vão pra rua. Não tem mulher da esquerda que quer ocupar ministério, com medo de ir pra rua, porque esse governo é machista. Governo Lula, governo machista, misógino. Mas eu quero aqui me dirigir à extrema-direita que tem atacado o governo do presidente Lula, chamando-a de hipócrita. A extrema-direita é hipócrita. E é hipócrita porque é bolsonarista. E o bolsonarismo mata. O bolsonarismo matou mais de 700 mil pessoas porque negou a vacina durante o seu governo ao povo que estava acometido da Covid-19. Portanto, é por isso que eu começo dizendo que o bolsonarismo mata e que aqueles que seguem o caminho do bolsonarismo são hipócritas. Isto é hipocrisia. Falar da ministra Nízia mereceria que cada um dos senhores e das senhoras que falam dela com deboche fizesse uma baita higiene bucal para entender quem é essa mulher. Uma cientista, foi presidente da Fiocruz, uma mulher reconhecida nacional e internacionalmente, que merece todo o nosso respeito. Uma perguntinha para os senhores. Algum dia o presidente Lula perguntou aos senhores o motivo pelo qual os senhores nomearam um ou outro assessor? Não. Portanto, o presidente Lula, ele tem o direito de fazer as mexidas no seu governo, as medidas que lhe aprouverem. É direito do governante, é direito do presidente Lula. Mas isso não significa dizer que a ministra Nízia está saindo achincalhada. Não, está saindo muito respeitada. Marcou a história. A história que vocês deixaram para o povo brasileiro foi a história de terra arrasada. A história que vocês deixaram para o povo brasileiro foi a história de 33 milhões de pessoas passando fome. A história que vocês deixaram para o povo brasileiro foram 700 mortes da Covid. A história que vocês deixaram para o povo brasileiro foi a história de um gabinete do ódio, gabinete do crime, que tentou matar um presidente da República. Deixem de hipocrisia. Mas por que demitiu a mulher? Obrigado, deputado Raimundo. Um minuto. Grato, digníssimo presidente. Olha, é muito fácil entender o caso da demissão de Nízia Trindade. É muito simples. É um governo de incompetentes. Quanto mais incompetente, maior a chance de ocupar um cargo. Como foi incompetente, não tanto a Nízia Trindade, acharam um mais incompetente chamado Alexandre Padilha, que já foi incompetente no governo Lula anterior. Então, incompetência, ele é um mestre. E se ele é mestre, ele tem espaço no desgoverno Lula, onde se valoriza como nunca a incompetência. E a prova foi no governo anterior, onde fez uma chuva de submédicos cubanos para atender nossos irmãos brasileiros com uma medicina de guerra. Então essa demissão se deve à disputa de quem é mais incompetente, e entre Nízia e Padilha, Padilha é mais incompetente. Queria eu compreender a lógica da extrema esquerda. Eles demitem a mulher, mas o desrespeito é da direita. Eles quem desrespeitaram a ministra ao demiti-la. Agora ficam tentando jogar a culpa para a direita. Quem demitiu foi o desgoverno, o descondenado Lula. Então vai pedir informação a ele o motivo desse desrespeito com a mulher. Lembrando do legado da ministra Nízia, que é o aumento dos casos de dengue. Recorde nos casos de mortes por dengue. Tá certo? Aí, inclusive, ela tem que justificar porque o cartão de vacina não está completo, se ela era uma defensora da vacina contra a Covid. Mas, senhor presidente, a minha fala é só em razão da citação que eu recebi aqui da turma da maconha. Eu queria dizer o seguinte: esse foi o governo que jogou o preço do ovo para cima, a picanha para cima, os juros lá em cima, o dólar lá em cima, ou seja, o país indo absolutamente para a ruína. A saúde jogada às traças, não tem nem vacina de dengue. Aí vem a turma da maconha e seria criticar o governo Bolsonaro. E a turma está precisando olhar no espelho, de fato, e ver o país que eles vão entregar para o Brasil a hora que eles saírem em 2026. Muito obrigado. É preciso lembrar que fazem essa gritaria porque tem medo da realidade. E a realidade é Bolsonaro na cadeia. E é por isso que faz esse berreiro todo. Acharam uma desculpa que é Nízia, mas amanhã a realidade volta. E a realidade é que serão presos todos aqueles que tramaram o golpe, a começar pelo seu chefe.
Bolsonaro. Estará na cadeia num tempo muito breve. Obrigado, senhor presidente. Demitiram ela por quê? Aí me vem aqui falar de misoginia. O governo Lula tem 3 vezes mais ministras do que o governo anterior. E aqui dizem, nós não demitimos porque não tinha ministras. Não tinha ministras no governo anterior. Portanto, chega de cinismo. E aqui concluo, lembrando o que foi dito aqui pela deputada Benedita. Vocês não cuidam do povo pobre deste país. Lula cuida. A ex-ministra Anísia é um pingo, porque a gente sabe que um pingo e nada é a mesma coisa. A sua passagem não existiu no Ministério da Saúde, mas já sabemos qual é o futuro do Ministério da Saúde. Olha o currículo do seu Padilha que está indo para lá. Em 2004, foi denunciado pelo Procurador Federal irregularidades na Fundação Nacional de Saúde. Portanto, ele está envolvido em corrupção. 2014, durante a Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef afirmou que Padilha participou de esquema de lavagem de dinheiro e regularização de laboratórios irregulares. Então o Ministério da Saúde caminha para ser mais o Ministério do lobby, do roubo, da corrupção, da especialidade. O vice-presidente tinha razão. Eles queriam voltar para a cena do crime, voltaram, perderam o escrúpulo e a roubalheira vai continuar. Vai ver no Brasil! Senhor presidente, eu fico pasmo porque ou eu tô com dissonância cognitiva ou tem gente mentindo muito ali naquela tribuna. Eles estão falando aqui de assassinato, de tudo, acusando o Bolsonaro disso, daquilo. Agora, então vamos rememorar alguns fatos, já que é para jogar desse jeito. O Marcos Valério, em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, diz que Lula é o mandante da morte de Celso Daniel. E mais, logo em seguida, depois da morte dele, foi uma louvação dos infernos a Celso Daniel. Deram até um cargo de ministro para a ex-esposa dele. Então, eu tô vendo que é uma prática, cada vez que se mata um companheiro, ou fisicamente ou politicamente, fazer aquele velório bem chique, né? É o que estão fazendo com Nízia, porque demitiram, fritaram, mataram politicamente a mulher, agora vem dizer que a mulher era boa. Então, por que ela demitiu ela? Muito obrigado, senhor presidente. E precisamos estabelecer a verdade. Quem gosta de mentir é Lula. Dizem que a gente gosta de desviar de assunto, é melhor do que desviar dinheiro, como Lula faz. É melhor. Governo misógino, governo machista, tirou 3 mulheres, colocou 3 homens. Bate no peito falando que defende as mulheres. Tá aí, ó. A senhora que é mulher, que diz ser defendida pelos governos Lula, tá aí o que ele fez, não respeita as mulheres. Já é a 3ª mulher que ele troca do primeiro escalão. Bom, eu falei pra vocês, né, pessoal, ia ser um corte atrás do outro. A direita simplesmente acabando com as narrativas da esquerda, que a gente sabe que a hipocrisia é sempre muito presente, não é? Falavam muito sobre mulheres, né, diversidade, aquela coisa toda aí no governo, e as mulheres são as primeiras a serem fritadas quando algum problema vem acontecendo. E não só isso, né? Como vocês puderam ver ali, sendo substituída por homens. E aí? Cadê o governo do amor? Que decepção, né? Pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem muito aqui embaixo. A esquerda tá cada vez mais enfraquecida no Congresso. Ninguém mais tá comprando essa briga. Inclusive o centro, né? O pessoal do centro tá caindo fora, gente. A gente teve Paulinho da Força durante a semana que passou fazendo vídeo aí, pulando do barco. Então, assim, gente, tá numa derrocada, assim, das mais fortes. Então, pessoal, fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo demais aí, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.